Olá, meu nome é Luiz Renato, quero falar sobre felicidade. O que vem de ser felicidade? É interessante que felicidade, segundo eu pesquisei no dicionário, fala que é um estado duradouro, equilibrado de bem-estar. Quando nós olhamos para o bem-estar, segundo o dicionário e segundo que a pesquisa que eu fiz, diz que é uma construção interna que envolve gratidão e propósito de vida. Também nessa pesquisa eu verifiquei que é uma habilidade que podemos cultivar fazendo escolhas corretas e disciplinadas. Então, conforme a pesquisa também está dizendo que é um modo de vida, viver de modo com princípios claros, mesmo em situações difíceis. E aí, quando nós olhamos para a palavra felicidade nesse sentido, tem razão de ser que toda mudança que o ser humano possa vir a ter tem que ocorrer primeiro internamente para depois ser externado nas nossas vidas. É assim também a salvação. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ocorre primeiro uma mudança interna, uma mudança de coração e mente, e aí sim nós expressamos em ações e palavras a felicidade que temos de sermos salvos por Jesus Cristo. A Bíblia fala que felicidade, ela usa o termo bem-aventurado, é aquele que guarda, ouve e pratica a palavra de Deus. Nós encontramos isso em Apocalipse, capítulo 1, salvo engano, acho que é o verso 3. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Apocalipse 1, capítulo 1, acho que é o verso 3. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Diz assim, ó: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a Bíblia diz que mais do que feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a palavra de Deus, porque o tempo está próximo, está dizendo da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós olhamos o livro de Atos, o capítulo 16, nós encontramos o apóstolo Paulo. E aí fica muito claro que a felicidade ela independe de circunstâncias que acontecem na nossa vida, porque ela é um estado interno, é um estado de espírito, é um propósito de vida, gratidão pela salvação que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, ele em visão ouve um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele vai então para a primeira cidade da Macedônia, que é Filipo. Lá na hora da oração, ele vai ao porto ali, ele prega o evangelho e Lídia ouve e se converte. Depois, Paulo sai novamente para a hora da oração e aí uma moça com espírito de adivinhação começa a perturbar, mesmo dizendo verdade, mas não provinha de alguém em sã consciência, né? Era um espírito de adivinhação que falava: esses são servos do Deus Altíssimo. Ela não falava mentira, mas era uma jovem que estava perturbada por um espírito de adivinhação. E os seus senhores, vendo os seus lucros indo embora, porque ela adivinhava, né? Quer dizer, ela era serva de alguém. Então ele expulsa, e vendo eles o seu lucro indo embora, chamaram magistrados e mandaram prender a Paulo. E é exatamente nessas circunstâncias que nós vamos entender como pode Paulo, agora preso, sendo açoitado, ser feliz. Por quê? Porque é bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras destas profecias e guardam, porque o tempo está próximo, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Porque mais do que feliz é aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que ouve sua palavra, guarda no seu coração e pratica, porque a volta de nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Então Paulo, ele é preso. Quando nós olhamos aqui o texto de Atos, capítulo 16, verso 21, diz que aqueles homens, ao levar Paulo e Silas aos
magistrados, né, diz que Paulo lhes impunha costumes que não eram lícitos aos romanos. Né? O verso 21 diz assim: e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Pelo texto e pelo contexto, nós temos todos os motivos a pensar que Paulo deveria estar bravo, chateado, deveria praguejar, mas não foi isso que nós encontramos no texto. Não estou dizendo que Paulo ele estava feliz com a situação de ter sido açoitado e ter sido preso. Ele foi preso e diz ainda que não somente foi preso, mas o carcereiro, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, além de preso, eles não tinham como se movimentar daquele lugar porque estavam presos nos seus pés, presos no tronco. Estavam ali, impossibilitados de movimentar muito ali. E mesmo assim, nós olhando para essa situação que Paulo e Silas estão vivendo, nós podemos dizer claramente, com o contexto que nós vamos seguir agora, que Paulo era uma pessoa feliz. Então, quais são as características que aprendemos com o apóstolo Paulo e Silas, que está ali, seu companheiro, que mostra que eles são felizes e nós podemos aplicar em nossas próprias vidas? Então, felicidade, em primeiro lugar, é reconhecer a presença de Deus. Porque quando nós olhamos aqui na continuidade do texto, o verso 25 diz que, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quer dizer, felicidade para Paulo, independente das circunstâncias onde ele estava, era orar e cantar ao nosso Deus, grandioso Deus, reconhecer a presença de Deus. Não importa onde eles estavam, Deus estava presente. Isso fazia com que Paulo fosse feliz. Mesmo em situação difícil, Paulo era feliz, porque reconhecia a presença de Deus. Tem reconhecido a presença de Deus na sua vida? É importante reconhecer a presença de Deus. Quando nós reconhecemos a presença de Deus, nós oramos a Ele, nós cantamos louvor a Deus e somos gratos. Percebe que é um estado duradouro, equilibrado de gratidão e adoração a Deus, é uma mudança interna que externa com ações e palavras. Paulo, mesmo numa situação difícil, preso, amarrado pelos pés, né, trancado ali no tronco, preso, ele estava ali então junto com Silas, orando, e cantaram hino a Deus. Gratidão. Mesmo numa situação difícil, eles são gratos, porque Deus é o alto refúgio. Deus é a presença constante em suas vidas. Então, felicidade é reconhecer a presença de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, felicidade não é somente reconhecer a presença de Deus, mas também é reconhecer a compaixão de Deus por nossas vidas. Quando nós continuamos lendo o texto, nós olhamos algo bastante interessante, porque diz que enquanto eles cantavam e oravam, né, diz o verso 26, 25, diz que os outros presos os escutavam, 25 fala, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando, verso 27, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo a luz, saltou todo trêmulo e se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram,
crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Então, ter felicidade é reconhecer a compaixão de Deus. Nós observamos que Deus compadeceu-se de Paulo e Silas, porque trouxe ali um grande terremoto que soltou as cadeias. Mas mais trágico seria se o carcereiro tirasse a sua própria vida, porque tinha em conta que todos os presos haviam fugido. Mas Paulo disse, não faças tal, porque todos estamos aqui. E aquele homem todo trêmulo, carcereiro, disse a Paulo e Silas, o que é necessário que eu faça para me salvar? E pregaram-lhe a palavra. Nós encontramos, então, felicidade pela compaixão de Deus. Compaixão de Deus na vida de Paulo, compaixão de Deus na vida do carcereiro, porque o carcereiro reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, foi salvo pelo poder de salvação da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Paulo pregou o evangelho a ele. E diz o texto ainda que o carcereiro, com toda a sua família, com toda a sua casa, foram salvos. Não há felicidade maior ao ser humano do que alcançar a misericórdia de Deus quando cremos. Felicidade, então, em primeiro lugar, é reconhecer a presença de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, reconhecer a presença de Deus é reconhecer que Deus está presente em todos os lugares que estamos, contemplando os maus e os bons. Felicidade é reconhecer a misericórdia de Deus que nos salva e nos livra do charco do pecado, da destruição que o pecado faz sobre as nossas vidas. E, em terceiro lugar, felicidade é reconhecer o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nós. E nós encontramos aqui, ainda nesse texto, o verso 30 em diante, diz, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Veja bem que maravilha, termos o cuidado de Deus. Deus usou Paulo e Silas para alcançar o coração do carcereiro e sua família, levando-os à compaixão de Deus através da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação, e foram salvos. Mas tiveram também o cuidado de Deus, porque Deus usou aquele carcereiro para curar-lhes os vergões dos açoites que levou e recriar, alimentando-os, pôs-se à mesa e em sua alegria em Deus, olha que maravilha, em sua alegria em Deus, ali comeram juntos. Paulo e Silas, os presos, junto com o carcereiro, estão à mesa comendo, de comum acordo, tendo uma comunhão. Isso não tem outro nome a não ser cuidado de Deus. Então, felicidade, de fato, independe das circunstâncias que estamos vivendo, porque é um estado duradouro que preenche os nossos corações e mente. É felicidade, segundo nós aprendemos com Paulo e nós podemos aplicar em nossas próprias vidas, independente das circunstâncias, é reconhecer a presença de Deus, é reconhecer a compaixão de Deus, é reconhecer o cuidado de Deus. Se você é salvo em Jesus Cristo, tenha certeza que Deus tem cuidado de nós. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso e a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada amanhecer. Que Deus nos ajude.